Falado com a pastora aí pelo WhatsApp. Eu não consegui ver a igreja no domingo, por trabalho, mas eu disse que ia compartilhar uma palavra. Eu, no sábado, quando eu acordei, já era em torno de meio-dia, muito, extremamente cansado. Não estava conseguindo me levantar do cansaço do corpo. Mas tive sonhos, tive pensamentos, e ao me levantar, aquele pensamento veio muito forte. E após ler uma mensagem de um amigo meu, se tornou mais forte ainda. E parecia que eu acredito que estava, né? O meu corpo estava sendo usado para escrever o que eu vou ler para vocês aqui. E acontece que é uma coisa que eu já falei aqui 3 vezes. Parece até ser chato, mas eu acho que é recado de Deus para que nós, se estivermos falhando em alguma coisa, que venhamos nos consertar. Se estivermos fazendo certo, que venhamos nos fortalecer mais ainda e ajudar quem está lá fora sem fazer, né? Eu vou ler aqui para vocês, daria uma pregação, mas na realidade eu tenho que compartilhar, né? Como eu disse, eu tive sonhos diversos, muitos pensamentos sobre um grande evento que acontecerá com a humanidade, que permeia muito a minha mente. Que evento é esse, diácono? O arrebatamento. Haverá o arrebatamento e muitas pessoas não acreditam, até mesmo dentro da casa do Senhor. Ainda vivem na dúvida. Vejo que o sono da indolência tem dominado os homens, mesmo os que estão dentro das igrejas. Percebam que dentro da igreja existem pessoas que viajam, como diz aí fora, na maionese. Estão indolentes, vivendo de um sono tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Muitos líderes estão guiando as ovelhas com doutrina de seus próprios interesses. E isto por causa da vaidade do seu coração. Está acontecendo muito isso. Eu soube de uma informação em que uma pessoa foi a uma igreja e ela não podia ceiar. A igreja estava em ceia e não podia, só podia os membros da igreja. Acredito eu, porque os membros da igreja são santos verdadeiros, que não poderiam conceder ao outro irmão que, por mesmo que não seja membro, não pôde ceiar. Então nessa igreja só devia ter santos, verdadeiramente santos. E por isso o estranho não podia ceiar. Doutrina humana. Quem assistir, e vocês que estão me ouvindo, me perdoem se eu estiver errado em vossos corações, mas doutrina humana. Desde quando Jesus Cristo impediu alguém de ceiar? Ele chamou todos para ceiar com Ele e deu como ensinamento para que nós fizéssemos até que Ele venha. Assim está na palavra. Toda vez que comerdes e beberdes, né? Não é assim que diz a palavra? E por final ele diz, para lembrar até que eu venha. E as doutrinas humanas estão impedindo o cidadão que entra na igreja, que é membro, que não é membro, mas é batizado, que tem Jesus Cristo como seu único Salvador, confessado ao mundo e a todos, é impedido de fazer uma ceia. Então não abra a igreja para o geral quando estiver em época de ceia. Se a tua igreja é assim, não abra. Diga aos membros, olha, tal dia é ceia, portas fechadas. Porque aí você não constrange e nem traz elementos para fora para que eu e outras pessoas possam falar sobre vocês. Porque é preciso falar a verdade. Porque a doutrina humana esconde a verdade. Esconde a verdadeira palavra por diplomacia. Eu não sou diplomático. Se Jesus disse que é para eu falar, eu vou falar. Pode custar a minha vida. Porque esses são os verdadeiros adoradores do Senhor, que colocam a sua vida em risco
mas não esconde a palavra. Pregando o evangelho do engano, da mentira, da comodidade e da prosperidade material, quando na realidade deveriam pregar a verdadeira renúncia em prol do amor. Porque o amor, este se fez carne e entre nós viveu, para nos dar o exemplo de que podemos vencer o mundo e suas tribulações. E aqui já entra uma palavra, né? Aqui já entra uma palavra. No mundo tereis, mas tem um bom ânimo, né? Porém, o povo está arredio e cheio de seus próprios gozos. O povo está arredio, a palavra. Está vivendo a sua bela vontade. E não é lá fora só não. Dentro da igreja também tem muita gente, se não for assim eu não vou abandonar essa igreja. Eu quero ouvir tal coisa. Essa pregação não presta porque esse pastor é fraco. Porque vivendo o seu próprio prazer, a sua própria vontade, o seu próprio querer. Lá fora não está diferente daqui não. E nós temos que falar a verdade. E isso me foi muito forte nesse sábado. Amém, igreja? Amém. Dispensando a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, onde já entra outra palavra, né? Que perfeita e agradável é a vontade de Deus, não há outra. Por não ser assim e não abrir mão da minha identidade em Cristo, tenho sofrido retaliações e perseguições. Ser luz é mover e incomodar os que não são. E é o que está acontecendo. Eu falo em particular comigo. Eu tenho incomodado. Porque eu trabalho em um local que foi consagrado, não ao Deus verdadeiro, mas a deuses, pequenos deuses e que perturbam, não aceitam a luz entrando no seu caminho. Então eu perguntei ao Senhor sobre essas coisas e Ele me fez entender o seguinte: aqui já são palavras do Senhor ao meu coração, já não são minhas palavras, são as palavras de Deus. E eu já falei isso aqui. A humanidade tem me buscado quando oram ou quando vão às igrejas, apenas para apresentar os seus problemas ou para pedirem, quer seja soluções para eles, ou quer seja meios físicos para se abastecerem daquilo que eu não vos permitirei viver. Muita gente indo para a igreja pedir, chorar, clamar, eu preciso, eu necessito. Mas não tem ninguém entrando na igreja sorrindo, dizendo: vim aqui te adorar, Pai. Vim aqui te ver e te adorar. Não quero nada, só quero te adorar. É forte. Ele cobrou isso de mim. Ele cobrou. Eu vou ler aqui o que Deus falou. Amém, Deus. Ele fala: meios físicos daquilo que não vos permitirei viver. Ele não vai permitir, ele não vai dar. Aí é o que ele diz: isto está acontecendo vivamente no meio dos meus, pois dormem o sono da indolência, que eu falei lá atrás. O próprio Deus falando que há deles dentro da igreja dormindo, flutuando, viajando. E por falta de conhecimento perecem. Olha outra palavra dentro da Bíblia aqui. O Senhor falou bem claro. Por falta de conhecimento, meu povo está perecendo, né? Quando na realidade, aí é que ele dá a solução para as pessoas que vêm à igreja só chorar suas línguas, pedir. Ele dá a solução aqui. Quando na realidade bastaria que me procurassem, mesmo em meio ao dia mais difícil, aparentemente sem jeito, mesmo naquele dia mais doloroso, mesmo naquele dia que você perdeu tudo, naquele dia que um ente querido seu morreu, foi assassinado, mesmo naquele dia que o ladrão te levou tudo, te machucou, ele disse: se você me procurar, mesmo em meio a toda essa tribulação, onde aparentemente não tem jeito, para me adorar em espírito e em verdade. Olha a palavra entrando, em espírito e verdade. Aí ele fala: pois eu já sei de tudo, tendo em vista que eu sou onisciente, eu sei de tudo. Eu não preciso que vocês tragam a mágoa de vocês. Me adorem, venham aqui à minha casa me adorar. Venham me buscar em adoração.
Porque aí ele pergunta: por que não me adoram em primeiro plano ante a dor e aos problemas? Por que não me procuram para me adorar, mesmo com a dor, mesmo com os problemas? Eu já disse: pode uma mãe esquecer do seu filho? Toda a vida eu não me esquecerei nunca. Esse é o recado de Deus, e que cortou meu coração muito fortemente. E é o recado de Deus para nós, que nós possamos, nesse culto, que nós venhamos dar ao Senhor, adorá-lo verdadeiramente, só adorá-lo, e deixar que as outras coisas Ele nos conceda pela bondade dEle, pela misericórdia, pelo amor e pela compaixão dEle. Esse culto de círculo de oração, que nós possamos chegar aqui para orar pelas pessoas que estão lá fora, pelos nossos que estão necessitando, mas não orar por nós mesmos, pedindo as nossas necessidades, porque Ele já sabe os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos quereres. Se nós entrarmos aqui, todas as vezes que entrarmos aqui, só para adorá-lo, tudo que nós necessitamos, ao sair, Ele vai nos conceder. Eu agradeço a minha rica oportunidade e já convido o nosso bispo para o altar para assumir a palavra que o Senhor vai trazer hoje aos nossos corações. Onde